Nós somos libertados já depois da meia-noite do dia 26. Eu saí para a rua a abraçar a minha mãe e a minha irmã, já depois da 1h da madrugada. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. Eu fui preso a 25 de maio de 1973, no Concelho do Barreiro. Eu vivia na clandestinidade há um ano, há mais de um ano. A minha prisão foi movida por uma traição, um indivíduo que estava infiltrado, que era da PIDE, e que me entregou à PIDE de Setúbal, num encontro que eu haveria de ter com ele. Tenho a certeza disso porque ele foi julgado por esse motivo a seguir ao 25 de Abril. A prisão deu origem a um transporte primeiro para António Maria Cardoso, depois para Caxias. Depois tive 11 dias e 11 noites na tortura de sono, fim dos quais eles desistiram. E eu regressei a uma cela isolada durante mais de 3 meses. Quando saí do isolamento, estive numa cela com o padre Mário Oliveira, que tinha sido preso por fazer homilias contra a Guerra Colonial. Estive na mesma cela que ele, que foi um convívio extraordinário. E depois, quando se dá o 25 de Abril, no dia 25 de Abril, eu estou numa cela coletiva de 6 presos. Estavam comigo o Saldanha Sanches, mais 5 elementos da Luar, e, como era habitual, eu era o primeiro a levantar-me na cama e ia à janela, às grades, e avistava a autoestrada, que nessa altura iniciava-se em Caxias, e reparei que não havia trânsito absolutamente nenhum. Não era normal. Estranhámos, chamei os meus camaradas da cela, estivemos a olhar para o exterior e verificámos uma outra circunstância, que foi, havia reforço de militares da GNR a fazer a segurança exterior. E os guardas prisionais também, por sua vez, estavam muito, muito nervosos. Não disseram nada, não comunicaram nada, mas depois houve um indício que nos fez pensar mais. Os nossos camaradas que estavam na cela ao lado, que eram da ARA, da Ação Revolucionária Armada, deviam ir a julgamento nesse dia, 25 de Abril, ao Tribunal Plenário. E a PIDE não os foi buscar e não o levou ao Tribunal. O almoço chegou tardíssimo, estava tudo ensarelhado, os guardas muito nervosos. Decorreu o dia de 25 sem nós termos a certeza do que se estava a passar. Com a diferença de que tinha havido um jovem que tinha sido libertado 2 ou 3 dias antes e que, com o claxon do carro, fez em sinal Morse a informação de que tinha havido um golpe de Estado. Nós ficámos satisfeitíssimos numa primeira fase e numa segunda preocupados, porque se falava muito, à boca cheia, de que o Cousa da Riaga estava a preparar um golpe contra o próprio governo de São Caetano. Passámos a noite em claro, a noite de 25 para 26, e quando raiou o dia, mais uma vez fui à janela e o que sucedeu foi que já não havia GNRs, havia paraquedistas a substituírem os GNRs e, entretanto, cerca das 9h da manhã, apareceram-nos 3 oficiais, um da Marinha, um do Exército e outro da Força Aérea, a dizer para sairmos das celas. Nós saímos um a um de cada uma das celas e, digamos, fomos libertados das celas e do sistema prisional e colocados num pátio exterior, onde à nossa frente só tínhamos os paraquedistas a guardarem-nos e os fuzileiros, que entretanto tinha chegado uma companhia de fuzileiros que nos acompanhou risonhos, e aí tivemos a certeza que o golpe militar
era de esquerda. Tivemos um convívio com os jornalistas que estavam presentes, entre eles o José João Louro, e depois, qual não foi o nosso espanto, houve ordens para voltarmos para a prisão, para as celas. Havia ordens do Spínola de não libertar os presos todos. Apenas libertavam aqueles que ou não eram funcionários do Partido Comunista, ou não eram desertores. Era o meu caso, eu estava numa situação e noutra. No fundo, iam apenas libertar os democratas do MDP-CDE, que tinham sido presos, mais de uma vintena deles, nas vésperas do 25 de Abril. Ainda houve uma reunião promovida pelos militares e pelos advogados, em que esteve presente um inspetor da PIDE que, a título de decisão pessoal, escolhia quais eram os presos que iam ser libertados ou não. Isso foi uma situação perfeitamente caricata, porque a PIDE tinha-se rendido e o Spínola continuava a acreditar num inspetor da PIDE. Aqueles que estão presos por delitos puramente políticos vão ser todos libertados. Exatamente. Evidentemente que nós não podemos fazer a libertação imediata de todos os presos. Vai iniciar-se o processo de libertação dos presos progressivamente. Então pedimos autorização aos militares e ao diretor da cadeia, que se tinha submetido aos militares, e pedimos para nos reunirmos e juntámos todos na cela maior, que era a cela 8, e a conclusão foi que ou saíam todos ou não saíam nenhum. E comunicámos isso aos militares e comunicámos isso aos advogados que faziam parte da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, até que a Comissão Coordenadora do MFA impôs a libertação de todos os presos sem condições. E, portanto, nós somos libertados já depois da meia-noite do dia 26. Portanto, eu saí à rua a abraçar a minha mãe e a minha irmã, já depois a 1h da madrugada. Portanto, o meu 25 de Abril foi muito extenso. Foi muito extenso e difícil de passar, porque havia uma preocupação dos presos. Quando fomos levados de manhã, do dia 26, para o exterior, também podia ser para ser fuzilados. Se o golpe fosse direito, era para isso que a gente estava a contar. E falámos sobre isso. Felizmente, a madrugada do dia 27 veio provar que o que estava em cima da mesa era um golpe militar com a intenção de repor a democracia para o povo português. Ainda estive em casa de uns amigos na ajuda, que fui levado pela minha mãe, e depois pedi que me chamassem um táxi, e eu apanhei um táxi para ir para Vila Franca, para a casa dos meus avós, onde eu tinha vivido a minha vida toda. Até aos 20 anos. Foi quando passei a clandestinidade. E, portanto, foi uma alegria imensa da parte da minha avó, que é uma senhora de armas, que tinha passado desde 1947 até 1974 a caminho das prisões, para visitar os 3 filhos que foram presos, os netos, as noras, enfim, uma situação difícil de contar sem emoção. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O Tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro.